Este programa contém dramatizações e material que podem ser perturbadores para o público. Recomenda-se discrição do espectador. Os apaixonados Gina Allen e Brandon Day estão numa trilha para o inferno, perdidos em uma fria e selvagem região montanhosa. O casal está preso em um tormento interminável. A gente estava preso, completamente sem saída. E quando parece que a situação não pode piorar, eles se envolvem em uma história de angústia e morte, que também ameaça dominá-los. Qualquer vacilo, a gente podia morrer. Corre, Brandon! Sobreviver. Encontro do inferno. Brandon! Os eventos deste filme aconteceram ao longo de 4 dias na Califórnia, Estados Unidos. Essa é uma história real. Corre! Dia 1. Fica tranquila, mãe. Vai ficar tudo bem, ele é legal. A Jéssica já disse que ele é do bem. A gente se conheceu em 2006. Ele viu meu perfil do MySpace e depois de poucas semanas, rolou o primeiro encontro. A gente se deu bem muito rápido. A partir dali, a gente não se separava. Uns dias depois, ele me convidou para ir com ele para Califórnia. Tasha? Tô em Palm Springs. Menino, o hotel é incrível. Nem eu acredito que tô aqui. Ele é tão lindo e também tem sido super cavalheiro. Não, se fosse me raptar, não ia me trazer numa reunião, né? Eu sou consultor financeiro e consegui me qualificar para ir numa convenção nacional de vendas. Disseram que eu podia levar um acompanhante, então achei que seria divertido convidar ela para ir junto comigo. Oi, Oi, trabalhando muito, né? eu tô exausta, você não faz ideia. Pensei em perguntar: o que você acha da ideia de tirar umas férias com tudo pago em um resort? Não podia ser ruim. Com o final da convenção, Brandon e Gina resolvem explorar um belo lugar perto de onde estão. Com a intenção de voltar antes do anoitecer, eles colocam roupas leves. Vou deixar minha bolsa aqui, então leva isso pra mim. Com o bolso cheio, Brandon deixa o celular para trás. A gente nem pensou 2 vezes. A ideia era ficar fora algumas horas. Era só o que a gente imaginou. A 3.300 metros de altitude, o Pico San Jacinto é a segunda montanha mais alta do sul da Califórnia. Enquanto a gente estava subindo, ela foi dizendo que lá tinham muitas onças pardas e também muitas cobras cascavéis. Mas se ficarem nas trilhas, vai dar tudo certo. Teleférico de Palm Springs. Entre as áreas mais selvagens dos Estados Unidos, o Pico San Jacinto é a segunda montanha mais alta do sul da Califórnia. Sem uma estrada de acesso, a única maneira de subir ou descer é de teleférico. E por mais que no deserto as temperaturas possam ultrapassar 30 graus em maio, o pico ainda ficará coberto de neve. República da Califórnia. Alguém tinha dito que ia esfriar. Afinal, você está a 2.500 metros do chão, sem contar a ventania. Então era bom pegar um casaco e alguma roupa de frio. Então a gente chegou no topo e íamos para uma caminhada. Tava perfeito. Acho que, na verdade, você não se preocupa com nada. E a gente era aquele típico casal jovem apaixonado. Caramba. Quando eu vi a neve, passei atrás dele sem ele perceber, para zoar um pouco. Brandon, Oi,
Então eu me virei e acertei ele bem na cabeça com uma bola de neve. E aí foi pura diversão, um jogando neve no outro na primavera. Espera aí um pouco. Olha, Que foi? ouviu? Uma cachoeira. Não comecem! E a gente foi procurar essa cachoeira. Ainda não vi. Você viu? Ainda não. Sem experiência num ambiente como esse, os jovens da cidade grande de Dallas, no Texas, não percebem que a montanha está brincando com eles. Opa! Apesar do som enganar que a cachoeira está próxima, na verdade ele está refletindo nas paredes de rocha e ecoando ao redor da montanha. Não pareceu longe, mas acho que os sons mexem com a sua cabeça. Tem que estar por aqui. Chegamos? Já é uma boa caminhada. Tá quase. Vai ser legal. A gente achou a cachoeira, mas não era grande coisa. Nossa! Não é bem as cataratas do Niágara, né? Tirou? Acho que você não vai querer ver. Deixa eu ver. Vai. Deu para tirar umas fotos, mas não ficaram muito boas. Então a gente decidiu voltar. Vamos voltar. Já? Temos que ir. Gina e Brandon têm 20 minutos para se encontrar com seu grupo no teleférico. Mas voltar pelo caminho que vieram não é fácil. Parecia tão simples quando a gente saiu da trilha para procurar a cachoeira. A sensação era de que a gente só tinha contornado 2 rochas, passado uma árvore, passado outra rocha e só. Então a gente refez a trilha e pareceu mais demorado. Ei, ouviu? Por aqui. Não deve estar longe. Ouvimos vozes, mas não encontramos nada. Agora faltam menos de 10 minutos para o grupo de viagem partir. Brandon e Gina podem ouvir os outros turistas, mas não conseguem encontrá-los. Por aqui. A gente não conseguia chegar até onde eles estavam, mesmo achando que estavam bem próximos. De repente, paramos de ouvir as vozes. Foi quando a gente pensou: alguma coisa aqui tá errada. Enquanto isso, o restante do grupo já começou a descer sem Brandon e Gina. E logo voltarão para o hotel. Lindo, né? O casal se dá conta de que não só se desencontrou do grupo, como também perdeu o caminho para a estação. Está se tornando um verdadeiro teste para o novo relacionamento. Não sabe onde a gente tá, né? Não exatamente. Mas um de nós está tentando. Você pode ficar, mas eu vou continuar andando. Acho que ele queria dar uma de machão, para eu não achar que ele estava assustado. Naquela hora, a ideia que eu queria passar era: a gente não pode entrar em pânico agora. Temos que focar em resolver o problema. Apesar de Brandon estar determinado em encontrar a estação, a floresta de densos pinheiros e rochas bloqueiam o caminho.
Estão a um passo da estação, mas não são capazes de ver. Achei que a gente estava chegando perto. Só precisava seguir um pouco para a direção certa, até encontrar alguma coisa familiar. Eu até pensei assim por um tempo, mas depois caí na real que a gente estava perdido mesmo. Foi quando eu e ela falamos, vamos começar a gritar por ajuda. Oi! Alguém aí? Socorro! Oi! Faltam 2. Devem ter ido de táxi. Então tá. Vamos. Como passou do horário marcado, a coisa tinha ficado feia. Antes disso, dava até para relevar. Depois caiu a ficha que o problema era grande. Ao cair da noite, Gina e Brandon continuam perdidos em uma das áreas mais inóspitas e cruéis da selva sul-californiana. Para piorar, ninguém sabe que estão desaparecidos. Brandon! O perigo mais imediato que enfrentam é a hipotermia. Pouco agasalhados, eles estão vulneráveis ao frio da montanha, que pode chegar a muitos graus negativos. Precisam reter o calor corporal, ou a exposição prolongada pode causar queimaduras e até a morte. A gente só estava com calças e jaquetas corta-vento, sem qualquer outro tipo de material. Nada específico para esse tipo de clima. Comidas e água também não, porque a nossa ideia era só andar uns metros a mais para tirar uma foto e logo depois voltar. Não éramos nada além de turistas. Tô com frio. Calma, tá tudo bem. Eu me senti mal. Uma coisa é você se colocar em uma situação complicada, mas envolver outra pessoa é difícil de aceitar. Depois, teve uma hora que a Gina começou a chorar. Ela estava bem assustada. Então, eu comecei a me desculpar por ter colocado ela naquela situação. Aí ela me interrompeu. Falei, não. Tá tudo bem. Os dois tomaram as decisões erradas. Um seguiu o outro. Então a gente tá nessa juntos. Então, acho que a partir daquele momento ele se conformou de que eu não estava culpando ele e eu estava junto com ele e a gente ia superar isso. Juntos. A gente vai congelar se não sair daqui. Vamos. Pra onde? Tinha uma caverna ali atrás. É melhor que ficar aqui. Vamos. Vamos. Cambaleando no meio da escuridão, Gina e Brandon estão atentos a outro perigo real da montanha. A guia já tinha avisado sobre as onças e as cascavéis na região. Naquele momento, a gente não tinha mais nenhuma vontade de ver a vida selvagem. É ali. Não entra aí. Por quê? Você não sabe o que tem aí. Tô vendo nada. Eu não sei se foi uma reação instintiva ou um pressentimento ou o que deu nele, mas eu achei uma ideia de gênio quando ele pediu minha câmera emprestada. Dá a câmera. Câmera! Pra iluminar lá. Aqui. Cuidado! Deixa eu ver. Espera. Aí. Não tem nada. Embora não estejam mais expostos, Brandon e Gina ainda são reféns do frio intenso que domina o Pico San Jacinto.
Naquela noite, realmente, fez um frio que eu jamais tinha sentido antes. Olhei para o meu relógio e eram 11 da noite. Eu pensei, faltam umas 7 horas até esquentar? A gente já estava tremendo muito. Quanto tempo mais dá para aguentar? Dia 2. Brandon e Gina resistem a uma noite fria e interminável na caverna. Exaustos, não comeram e nem beberam nada nas últimas 24 horas. Mesmo assim, Gina está pensando em coisas triviais do dia a dia. Com certeza esse foi o encontro mais estranho que eu tive na vida. Eu estava com esse cara que eu mal conhecia, isolada. Agora, ele ia sentir meu bafo de manhã, ia me ver sem maquiagem, com o cabelo sujo. Eu pensava naquelas coisas típicas de uma garota começando um namoro. Brandon está pensando em coisas mais práticas. Eu estava fazendo uma lista na minha cabeça e tinha alguns itens ao nosso favor. Primeiro, aquele ônibus de turismo tinha uma lista das pessoas com os nomes. Então teriam notado que não voltamos. Segundo, alguns colegas de trabalho teriam sentido a nossa falta no jantar daquela noite. Infelizmente, nada disso resultou em uma busca. Com o término da convenção, os colegas de trabalho de Brandon não repararam a ausência deles. A volta dos dois para casa está prevista para daqui a 2 dias. Então suas famílias não fazem ideia do sumiço. O casal escala ainda mais a montanha, achando que precisam subir mais para chegar ao teleférico. Mas vão se assustar. Quê? Minha nossa! Nem sinal da estação. Gina e Brandon percebem que atravessaram para o outro lado da montanha. Olha, a árvore. Tem muitas. Aquela árvore seca que a gente viu pelo teleférico. A gente subiu muito. Verdade. Agora reconhecem que estão mais perdidos ainda. Passar mais uma noite fria nessa altitude pode ser fatal. Precisam de um plano. Viu o riacho? Bem ali? Ele desce para Palm Springs. É. A gente decidiu tentar achar a saída a pé. A nossa ideia era de tentar ir seguindo o rio da montanha até ele nos levar para a saída. Vamos. O que Gina e Brandon nem imaginam é que o caminho entre eles e o rio passa por uma das áreas mais perigosas da montanha. Não tinha mais nenhum jeito a não ser descer. E era muito íngreme naquela parte. A gente sentou e foi escorregando com uma perna esticada e a outra dobrada. E descia. Ao nosso redor, foram caindo algumas pedras e ficou assustador. Pedras que tinham o tamanho da metade de uma mala. Caíam rolando até lá embaixo. E dava para ouvir o impacto lá no solo. Qualquer vacilo, a gente podia morrer ou se machucar a ponto de também ser fatal. Teve uma hora que a Gina estava escorregando e ela chutou uma pedra. Cuidado! E a pedra estava rolando bem em direção à minha cabeça. Brandon! Cadê você? Acho que ela passou a uns 30 centímetros de mim.
tô bem. Essa foi por pouco. Ai, meu Deus. Caramba. A montanha é muito íngreme e perigosa para subir de volta. Isso significa que não há outra opção a não ser continuar descendo, apesar dos riscos. Não, meu Deus. Acho que levou boa parte do dia. Quando eram umas 4 ou 5 da tarde, a gente finalmente chegou embaixo. É a primeira vez que Brandon e Gina tomam água em mais de 24 horas. A água pode prolongar a sobrevivência, mas sem nenhum alimento, a saúde deles vai se deteriorando, assim como o psicológico. Eles acham que se seguirem o rio encontrarão a saída. Não fazem ideia do que os espera nessa selva hostil. O riacho que a gente estava seguindo começou tão estreito que dava para pular para outra beira. Até que ficou tão largo que a gente precisava pular em umas 5 pedras para atravessar. Parecia que a gente estava pulando a amarelinha para tentar avançar. Não dava para molhar os pés. Em circunstâncias normais, ficar molhado seria inconveniente. Mas próximo do anoitecer e da queda das temperaturas, isso poderia ter consequências desastrosas. Teve uma hora que eu estava indo na frente e tinha um tronco atravessado no caminho. E nos meus anos como líder de torcida, eu aprendi que você precisa mentalizar estar leve. Você treina todo o seu corpo para isso. Eu atravessei, só que ele pesa 30 quilos a mais. O tronco podia não aguentar isso tudo. Fiquei completamente encharcado das coxas para baixo. Com as roupas molhadas, Brandon agora corre sério risco de hipotermia. Sem a caverna para se abrigarem, o casal precisa agir rápido para evitar que o frio do anoitecer seja fatal para Brandon. Vamos tirar o tênis. Eu acho que foi nessa hora que meu instinto de proteção entrou em ação. Para cuidar dele. Aqui. Ela ficou abraçada comigo para me aquecer. Sentou nos meus pés durante a noite para tentar esquentar eles. Porque eu passei a noite inteira tremendo. Dia 3. Na segunda de manhã, a gente preferiu esperar um pouco mais porque meu tênis e minhas meias estavam bem molhados e talvez ia fazer um pouco de sol para dar uma secada por 1 hora. Após 2 noites isolados na região montanhosa, sem comida e sem saída, só restou a eles a determinação de continuar seguindo em frente. A gente não ia morrer ali. E passar outra noite fria naquele lugar não ia rolar. A gente precisava fazer de tudo para sair de lá. Até aquela hora da segunda-feira, não deu para ouvir nada e nem ninguém. Então não tinha por que acreditar que alguém estava procurando pela gente. Depois de todo aquele tempo, foi difícil não ouvir nenhum sinal, mas essa era a realidade. Eu acho que a gente teve que aceitar, independente do motivo, que não tinha nenhuma busca. Ou pelo menos não tinha começado. O quê? Eu tava rezando. Acha que a gente não vai escapar? Vamos sim. É que... me dá esperança. Mas suas orações não estão sendo atendidas. O sistema do hotel já deu baixa na reserva de forma automática. Mas não entraram nos quartos ainda.
Então ninguém percebeu que estão perdidos na montanha, tentando sobreviver. Era importante seguir prestando muita atenção durante o caminho. Afinal, qualquer situação inesperada, como uma mordida ou uma queda, poderia complicar muito a nossa situação. Praticamente sem dormir, sem comer e sem sinal de resgate. Só a coragem e a persistência vão sustentando eles. Até que, de repente, sinais de vida surgem à distância. Para começar, confirmei se eu não estava louco. Afinal, eu estava sem dormir e comer. E naquele momento, eu tinha certeza que meu raciocínio já estava ficando bem mais comprometido como de costume. Você viu? O quê? Ali. Meu Deus. Oi! Oi! De repente veio aquele alívio de achar que deu tudo certo. Oi! Alguém aí? Não. Brandon e Gina logo percebem que esse não é um acampamento normal. De cara deu para ver que alguma coisa estava errada. Tinham coisas cheias de terra. Então isso já não era um bom sinal. Não deu para sequer ouvir alguém. Era um clima pesado. Olha! Olha, Brandon. Olha só. Eu comecei a ver o que tinha dentro da bolsa e foram aparecendo alguns mapas. A gente ainda não sabia do que se tratava exatamente. Tinha algumas anotações no espaço em branco. Brandon. Olha, 8 de maio. é de hoje. Alguém tá por aqui. Deixa eu ver. Que bom. Não, Gina. Não é de agora. É de 8 de maio de 2005. Foi um choque. Mas qual era a chance de ser de exatamente um ano atrás? E ver tudo aquilo que ele levou, deu para notar que ele tinha se preparado muito. Era um alpinista ou um trilheiro experiente com sua barraca abandonada. O que será que aconteceu? 8 de maio de 2005. Eu caí, sem forças para voltar. Abaixo é um desfiladeiro. Não tem saída. Mas qual desfiladeiro? Tem mais aqui. 11 de maio. Faço 60 hoje. Restam só 2 bolachas. Meu Deus. Isso é... 14 de maio. Indo buscar água no riacho. Adeus, amo vocês. Eu achei os documentos dele na carteira. Seu nome era John Joseph Donovan. Tinha quase 60 anos e era de Virgínia. Lá tinha a carteira de motorista, cartões de crédito, cartões de débito, a vida dele. Isso é uma carta de despedida, Gina. Acabei de ler as últimas palavras dele. Exatamente um ano depois, paramos nesse acampamento de uma pessoa se despedindo. E a gente estava lá naquele mesmo lugar de um ano atrás. E você ir do céu ao inferno de uma forma tão rápida assim é algo que te derruba. Não dá nem para acreditar. Parece uma história inventada para um roteiro de cinema. Quando eu olhei todos os cartões, eu vi que ele guardava um cartão que tinha a oração de São Cristóvão. E foi nesse momento que muitas pontas que estavam soltas se conectaram.
Ele é o padroeiro dos viajantes. E eu ia rezando justamente para São Cristóvão no caminho inteiro. A letra dele lembrava muito a do meu pai, que fazia aniversário no dia 7 de maio. Tudo isso ficou passando na minha cabeça e eu já não aguentava mais. E o Brandon continuou lendo e eu já estava começando a surtar. Então, naquela hora, eu peguei a bolsa e fui juntando tudo o que eu achava. Os óculos, os tênis, a jaqueta, porque para mim ele era o pai de alguém. E esse pai não voltou para casa. Era importante para mim levar esses pertences para a família dele. Eu não podia pensar em mais nada além de dar o fora dali. Gina, espera! Calma, Gina! Gina! Tava um caos. A gente perdeu todo o controle. Durante todo o caminho a gente tinha mantido a calma. Mas ali tudo desmoronou. Gina! Solta! O Brandon correu atrás de mim, me abraçou e disse: respira, só respira e acalma os nervos, só isso. E só de olhar nos olhos dele, eu notei que ele estava com medo por mim. Aí a gente parou lá um pouco, para minimamente tentar se recompor. Só dava para escutar uma coisa: o rio. Para Gina e Brandon, a história de terror em que se encontram é incessante. Que isso? O quê? Ali. E a água nos surpreende de novo. Uma cachoeira? Vamos. Então, passamos por trás de umas árvores próximo da água para chegar mais perto. Aí a gente viu o desfiladeiro que o John tinha citado. E a gente estava preso, completamente sem saída. Ele tinha os mapas, a bússola, tudo, e não escapou. Imagina a gente. Estava claro que olhando o rio acima, o que a gente desceu, não dava para voltar. A gente passou por tantos obstáculos, rochas, árvores, que ficou impossível voltar. No lado esquerdo, eram penhascos, e no direito, era uma cratera gigantesca. Como algo tão bonito pode ser tão perigoso? É muito difícil de colocar em palavras esse sentimento. De ver algo extraordinário, mas estar presa. O que o John escreveu estava lá. Tinha uma cachoeira de uns 45 metros de altura. E sem nenhuma maneira de contornar ela. Era um beco sem saída. E agora? E foi ficando ainda mais claro na nossa cabeça que não dava para sair daquele lugar caminhando. Eles acharam que seguir o rio seria sua rota de fuga. Em vez disso, caíram numa armadilha. Após 2 dias resistindo ao medo, eles começam a se render. A gente reconheceu que não ia sair dali. Não dava. Não dava para escapar. O John foi preparado. Levou o que precisava.
e a gente não levou nada. Só fomos de tênis. Manteiga de cacau, câmera, protetor solar e o tênis. Ele tinha tudo e não escapou. Isso foi muito desanimador. Mas o aventureiro John Donovan ainda deixou uma sobrevida para o casal. Aí, fósforo. Ainda tá bom? Nem percebemos que, depois de mexer em tudo, e bolsas que estavam dentro de outra, ainda tinha uma nécessaire. Tinha alguns fósforos nela, ainda secos. Por algum milagre, ainda estavam secos. Então, a gente fez uma fogueira. Que barulho é esse? Fogo. É de lá. O quê? Um helicóptero. É a cachoeira. Só a cachoeira. O helicóptero. Oi! Ei! Socorro! A gente tá aqui! Socorro! Socorro! Ei! Ei! Volta aqui! Ei! Não viram a gente? O casal não faz ideia se o helicóptero levava turistas ou procurava por eles. De qualquer forma, talvez a única chance de resgate acabou de ir embora. Naquela noite a gente ficou sozinhos. Foi a única noite que não passamos juntos. Dormimos. Aliás, não dormimos. Só descansamos e a uns 4 metros de distância um do outro. Cada um ficou na sua. O esperado naquela hora que a gente se unisse. Mais do que nunca. Mas não. Não sei por quê. Foi aí que eu realmente comecei a perder minha fé. Perdi a esperança. Não acreditei mais. Não dava para sair dali. Então fui me conformando, parando de acreditar, mas aceitando que estava tudo bem. Falei com a minha mãe, também tinha falado com a minha irmã. Falei com a minha melhor amiga e ela estava bem. Nos últimos dias eu falei com as pessoas que eu amo e estava tudo bem. Tudo bem se eu não voltar para casa. Dia 4. Terça de manhã, foi quando a gente se sentiu mais dolorido, desde o primeiro dia na montanha. Tentar se levantar era um esforço bem complicado para o corpo. Por 4 dias, a resiliência física do jovem casal os impulsionou. Mas agora não mais. As seguidas noites sem conseguir dormir direito, ficar se tremendo, os dias na trilha, se cortando e se machucando para tentar achar uma saída, a desidratação, a falta de comida, acho que tudo isso tomou conta da gente. Por mais que agora tenham um meio de pegar água, é a fome que está afetando gravemente a saúde deles. Nossos corpos já estavam dizendo que não aguentavam mais. A gente tinha chegado num limite físico, que dali em diante era só ladeira abaixo. O que aconteceu com John não se sabia. Até agora.
Quando eu estava pegando água numa poça, eu percebi algo fora do comum. Uma coisa que de cara estava bem estranha. Sinceramente, talvez parte de mim até sabia o que era, mas a outra parte não queria descobrir naquela hora. Para Brandon, encontrar o corpo de John Donovan é a gota d'água. Essa foi a hora que eu decidi que eu ia botar fogo em tudo. Em toda parte. Alguém vai ter que ver a fumaça. Não tinha muitos fósforos. A gente não tinha noção se algum helicóptero ainda ia aparecer. Então era a nossa última jogada. Era a nossa última chance. Acende logo. Aí. Vamos. Isso. E na verdade levou menos tempo do que eu pensava. Eu fiquei olhando para garantir, mas em menos de 1 minuto o fogo já tinha se espalhado e ia só crescendo. Não. Brandon! 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 Quando vi a fumaça e o fogo, mas não vi ele, fiquei louca de novo. Eu fiquei correndo nessa rocha estreita para ver de todos os ângulos, tentando encontrar ele em algum lugar. Cadê você? Brandon! Aí eu finalmente vi a cabecinha dele se movendo no meio da bagunça. E enquanto isso, o fogo ia aumentando. E eu só gritava, vem logo pra cá. Corre, Brandon! Rápido! Corre! Vai, Brandon! Brandon! Vem! Vem! Eu tô bem. E era impossível não ver essa fumaça. Não tinha nenhuma nuvem no céu. Céu de brigadeiro. Era um dia perfeito. E só o que dava para ver era uma coluna de fumaça bem escura subindo. Durou uns 45 minutos. Fez bastante fumaça. Não tinha nuvens. Então imaginei que alguém ia perceber. Porque se ninguém percebesse... E aí? Então a gente acreditou que isso ia funcionar. Era a última chance. Tá apagando. A gente viu o fogo perdendo a força, parando de soltar a fumaça de antes. Se apagou sozinho. Já tinha passado 1 hora, mas não escutamos nada e nem vimos. Então os pensamentos ruins iam passando na nossa cabeça. Era a última chance. O que a gente ia fazer? Apagou. Eu sempre pensei positivo que a gente ia se salvar, que iam iniciar uma busca, que algo ia acontecer e a gente só precisaria se cuidar que ia dar certo. Só que a gente estava lá onde alguém tinha mesmo morrido. E o que vamos fazer? Muita coisa passa na mente nessa hora. A gente fala, é isso. É o fim. E acho que foi o som mais bonito que a gente já ouviu.
Vindo do fundo do vale, era o som do helicóptero. Ei! Socorro! Aqui! Aqui! Eu acho que os dois teriam chorado se não tivessem tão desidratados. Não tinha mais nenhum líquido no corpo para formar as lágrimas. Mas era a alegria de saber que a gente ia se salvar. A gente se abraçava e se beijava. A gente ia para casa. Foi uma sensação de pura alegria, que, para ser sincero, eu nem sei como descrever com palavras. Não tenho ideia do que dizer. É um sentimento incrível. E se não fosse aquela bolsa, não ia ter como. Finalmente íamos para casa depois de 4 dias. Me lembro de virar para ele e dizer: "Você salvou minha vida." Se ele não tivesse feito aquele incêndio, eu odeio até imaginar o que ia acontecer. Nem mesmo tento imaginar. A gente é muito grato ao John Donovan pelo seu sacrifício e pela sua última boa ação. Mesmo não estando mais aqui, ele salvou pessoas. Então, certas pessoas conseguem deixar sua marca. John Joseph Donovan. Após 3 semanas, encontraram os restos mortais de John. O veterano da Marinha foi enterrado com honras militares. Gina e Brandon ficaram juntos por mais 2 anos. Depois se separaram.